Olá, alunos do nono período, tudo bem? Como é que estão aí de quarentena, né? Nada fácil, né? Muito difícil. Por aqui também. Mas vamos partir aqui para uma análise online, né? Uma aula online sobre algumas peças processuais que a gente disponibilizou no portal, tá? Vou gravar uma videoaula aqui não muito longa, curta, para que nós possamos debater rapidamente, debater não, mas eu explicar aqui sobre as petições, tá? Informo aos senhores que as petições estão sendo analisadas, corrigidas, vistas lá no portal, e é importante que o aluno faça a petição para que ele tenha computado a sua presença, não é? É uma forma de controle, seria uma chamada online, né? Vamos dizer assim. É claro que a faculdade não tem interesse nenhum de prejudicar os alunos, mas eu chamo a atenção para essa frequência para que o aluno entre no portal e participe, que ele não fique parado em casa, só na quarentena, ou que ele procure um local que tenha um dispositivo de computador para ele assistir essas videoaulas, fazer os exercícios, tá? Ter a oportunidade de participar, para a gente não ficar de todo parado, né? Perder nosso tempo aqui na quarentena. E dá para trabalhar online nesse ponto, né? Dessa forma. Então vocês, por gentileza, entrem no portal, façam as petições. Não adianta também entrar no portal e encerrar com 1 minuto e meio, né? Tem que entrar no portal, fazer a petição ali, né? No portal, para que vocês tenham aí a atividade realizada, tá bom? Hoje a gente vai tratar da petição de embargo de declaração, tá? Vou fazer algumas observações sobre a petição. É uma petição muito importante do processo penal. Então eu chamo a atenção dos senhores para a especificidade do caso, porque na atividade como advogado, vocês têm que ter muita atenção, porque isso pode desenrolar uma consequência absurda para o seu cliente. Se você perde um prazo de embargo de declaração, você tem a sentença transitada em julgado, cara. E, dependendo do crime que o seu cliente está respondendo, e se responde em liberdade, isso pode traduzir o trânsito em julgado em expedição de mandado de prisão. Então a consequência é devastadora para o seu cliente, tá? Atenção aí para a prática forense, né, notadamente aqueles que vão advogar depois de formado. E é inevitável que isso aconteça, não é? Salvo aqueles que já são servidores públicos e as atividades são incompatíveis, né, com a advocacia. É natural que você advogue um período, tá? Mas essa advocacia tem que ser responsável, tá? Então vamos ver aí, sob o ponto de vista criminal, a diferença com o processo civil. Vamos ao exercício. Então, Júlio Silva, seu cliente não reincidente, foi condenado pelo crime de roubo, caput, artigo 157 do Código Penal. Há uma pena de 4 anos de reclusão, multa de 10 dias, nos termos do artigo 49 do Código Penal. Suponha que a sentença foi publicada no dia 14 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira. Na sentença, o juiz de direito foi omisso na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Apresente o recurso cabível no último dia do prazo recursal, apresentando os pedidos de estilo. Então, atenção para a data de publicação da sentença. Foi publicada na sexta-feira, tá? Publicou a sentença na sexta-feira, então a gente já tem que ficar atento aí para o primeiro dia do prazo recursal. E qual é esse prazo recursal? Tá? Vamos aqui às observações sobre a petição de embargos de declaração que eu separei para vocês. Atenção. Primeira previsão legal. Eu tenho 3 previsões legais sobre embargos de declaração no processo penal. E aqui eu vou lembrá-los que nós temos 3 ritos processuais. Na verdade, até 4, né?
mas 3 principais ritos processuais, que é o procedimento ordinário, o sumário e o sumaríssimo. E os especiais. Né? O procedimento ordinário e o sumário se desenrolam em varas criminais. Estou pensando aqui numa capital ou numa comarca maior, que eu tenho a separação do juizado especial criminal com a vara criminal. Né? Estou pensando em mais de um juiz na comarca, uma comarca mais especializada. Então tem o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo, e obviamente os procedimentos especiais, que a depender do tanto de pena que for fixada, a pena máxima que for fixada em abstrato, consideradas as causas de aumento de pena e a forma qualificada do crime, eu terei vara criminal no ordinário ou no sumário e eventualmente o procedimento sumário. Então a gente não pode desconsiderar de toda sorte os procedimentos especiais, são à parte, mas eles vão se enquadrar no procedimento específico, seja o ordinário, seja o sumário, seja o sumaríssimo. Não é assim? Depende do valor. Qual que é o valor mesmo, professor? De pena, ou quantum de pena? Eu tenho lá no artigo 61 da 9.099, que são delitos de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima fixada em abstrato não seja igual ou inferior a 2 anos. Então, de 2 anos para baixo, aqui eu tenho que levar em consideração, não esquecer, a causa de aumento de pena, expressão sinônima, majorante, expressão sinônima, forma circunstanciada do crime. Tem que calcular isso para escolher o juízo correto, tá? E a forma qualificada daquele crime. Lembrando que fazendo uma análise aqui do Código Penal, as agravantes não entram, hein? As agravantes não entram por ausência de fixação de prazo, de tempo, né? Não tem lá no Código Penal o quanto que se agrava e o quanto que se atenua. Então, se é uma situação em que o aspecto fático traz uma agravante, a agravante a gente não considera, só causa de aumento de pena, né? E forma qualificada para o delito. Para o sumário, eu tenho ali o aspecto intermediário, quando a gente lembra da matemática lá, o intervalo aberto, né? Então eu tenho acima de 2 anos e abaixo de 4, aí eu trato no procedimento sumário, ali por volta do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Penal. E o procedimento ordinário, quando a pena é igual ou superior a 4 anos. Então, ainda que o procedimento seja especial, curioso, eu posso ter um procedimento especial a ser apurado no juizado especial criminal, na vara criminal no procedimento sumário ou no procedimento ordinário, dependendo dessas hipóteses, tá? Repetindo, nunca esquecer de majorantes, expressão sinônima, causa de aumento de pena, expressão sinônima, forma circunstanciada do crime. E a forma qualificada, o crime qualificado. E isso tem que ser levado em conta no aspecto fático do crime, para que eu identifique o juízo correto, né? Para que eu identifique o juízo correto. Para mim não errar aí, o juiz de direito vai ter que analisar o feito, tá? Então vamos lá. 3 hipóteses de previsão legal dos embargos de declaração. O Código de Processo Penal tem 2, tá? Eu tenho lá no 382 e no 619 do Código de Processo. Então o 382 diz que toda sentença pode ser declarada. Quando ele diz que toda sentença pode ser declarada, ele está falando dos embargos de declaração. A doutrina apelida esses embargos de declaração de embarguinhos, tá bom? Embarguinhos, carinhosamente de embarguinhos. E no mesmo Código de Processo Penal, no artigo 619, sugiro que você vá lá no seu Código Penal e faça uma remissão de um para outro, a lápis, que isso chama a sua atenção, né, quando você for estudar. No 619 eu tenho a previsão do capítulo de embargos de declaração especificamente como modalidade recursal do sistema processual penal.
Da mesma forma, diz que os acórdãos, aqui já é diferente, os acórdãos podem ser declarados, podem ser objeto de embargo de declaração no prazo legal. Então, são dois dispositivos legais que tratam da mesma coisa. Podia o legislador da década de 40, ou mesmo o legislador pós-constituinte de 88, fazer uma alteração, ou o legislador de origem já ter previsto uma modalidade de embargo só, né? Para decisões, sentenças e acórdãos, que podem ser declarados nas hipóteses e matérias que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? Código de Processo Penal 382, 619. Estamos firmes? Um trata de embargos da sentença e o outro trata de embargos de decisões de acórdãos. Mas em síntese é a mesma coisa, são as mesmas 4 matérias arguídas que a gente vai ver já já, para não fazer confusão. E o artigo 83 da 9.099 prevê a modalidade de embargos também, embargos de declaração, no procedimento sumaríssimo, tá? Matéria que pode ser abordada nos embargos de declaração. Agora sim, matéria. Atenção. Primeiro, procedimento ordinário e sumário no Código de Processo Penal. Aqui vigora o princípio da especialidade. Não tem muita aplicabilidade prática, não. Não muda muito na prática, não. Para você identificar as matérias e sujeitar a matéria à repreciação do magistrado na via de embargo de declaração. Mas as matérias são diferentes. Por que são diferentes? Para cair no seu concurso. Vai cair no seu exame de ordem, vai cair no seu concurso. No procedimento ordinário e no sumário do Código de Processo Penal, 619 e 382, eu tenho quatro matérias que podem ser levantadas em sede de embargo de declaração. Tá? Então eu tenho omissão, obscuridade e contradição. Omissão, obscuridade e contradição. Beleza? Omissão, obscuridade e contradição. São elementos básicos do Código de Processo Civil, né? Que são repetidos aqui no Código de Processo Penal. Mas o Código de Processo Penal não trata apenas de omissão, obscuridade e contradição. Ele traz mais um elemento. Então, além da omissão, obscuridade, contradição, ele traz um quarto elemento que se chama ambiguidade. Então, a sentença ambígua no procedimento ordinário e sumário de vara criminal pode ser objeto de embargo de declaração. Você tem que lembrar que no procedimento ordinário e sumário tem um quarto elemento, além dos 3 do Código de Processo Civil, que é a ambiguidade. Tá? Já no procedimento sumaríssimo ficou uniforme. Com o novo Código de Processo Civil de 2015, nós tivemos uma mudança legislativa na 9.099. Tanto na parte civil, primeira parte, quanto na parte criminal. Olha só, curioso. Olha só a influência do Código de Processo Penal, né? Do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil novo meteu o dedo nas disposições gerais dele, meteu o dedo na segunda parte da lei criminal, juizado especial, no procedimento sumaríssimo. E alterou, porque lá no juizado especial criminal e no juizado especial civil, nós tínhamos 4 elementos também. Omissão, obscuridade, contradição, e tinha um que chamava dúvida, para cair no seu concurso também, mas tiraram isso, graças a Deus. Então tinha um quarto elemento, dúvida. Tiraram, ainda bem, né? Tiraram e uniformizaram nos termos do Código de Processo Civil os 3 elementos tradicionais, omissão, obscuridade e contradição. Beleza? Então eu só tenho esses 3 hoje, tanto na primeira parte da 9.099 quanto na segunda parte da 9.099. Tá? 3 elementos tradicionais. Então é diferente do procedimento ordinário e sumário. Sumaríssimo eu trato só de 3 elementos. Beleza? Ótimo. E sobre o prazo? O prazo é importantíssimo, né?
o prazo é diferente. Ordinário e sumário, os embargos devem ser opostos em 2 dias. E no procedimento sumaríssimo, em 5 dias. Olha a importância do caso concreto. Você está trabalhando com um cliente seu numa vara criminal, no procedimento sumário ou no ordinário. E você está com a ideia fixa na cabeça do Código de Processo Civil de embargo de declaração no prazo de 5 dias. E você embarga no 5º dia. O que aconteceu com a sentença do seu cliente? Que estava aguardando o processo em liberdade? Você ia embargar para pré-questionar e depois correr para o tribunal no recurso de apelação, não é assim? Pré-questiona nos embargos, depois na via de apelação. Se você embarga em 5 dias no procedimento ordinário e no sumário, transita em julgado, meu amigo, já era. Se o crime que o cara está respondendo é sujeito à pena privativa de liberdade, por acaso ele estava com a liberdade provisória, já era. Cadeia nele. Vai se expedir mandado de prisão. Guia de execução penal para ser cumprida. Atenção para isso, hein? Tá? Vara criminal, procedimento ordinário e sumário, 2 dias. Procedimento sumaríssimo, 5 dias. E como é que conta esse prazo, professor? Dia corrido ou dia útil? Dia corrido ou dia útil? Dias corridos. Mas dias corridos só no procedimento ordinário e no sumário? Ou também no procedimento sumaríssimo? Também no procedimento sumaríssimo. Tá? Professor, mas e o artigo 12A? O artigo 12A diz que os prazos no juizado especial serão contados em dias úteis, nos termos da legislação processual civil. Esse dispositivo só se aplica à primeira parte da Lei 9.099, que é o juizado especial civil. No juizado especial criminal, o prazo corre em dias corridos. O prazo é verificado em dias corridos. Aqui vigora o princípio da especialidade, tá? Especialidade do processo penal. O artigo 798 do Código de Processo Penal é esse artigo que é utilizado analogicamente para interpretar como se contam os prazos no procedimento sumaríssimo. Analogicamente, contam-se em dias corridos. Tá bom? Se por um acaso terminar o prazo no final de semana ou num feriado, prorroga primeiro dia útil subsequente. Mas vai contar o prazo em dias corridos. Então, se o primeiro dia do prazo é sexta-feira, eu conto primeiro dia sexta, segundo sábado, terceiro domingo, quarto, segunda-feira. Se eu estou em sede de vara criminal, beleza, eu posso embargar na sexta-feira. Eu tenho 2 dias para embargar, não é? Tem 2 dias para embargar. Então eu tenho que aproveitar o prazo já na sexta-feira, no primeiro dia. Tá bom? Vai ser prorrogado para segunda-feira. Se o último dia do prazo, que seria sábado, em 2 dias, que eu estou dando como exemplo de vara criminal, ordinário e sumário, prorroga-se aí do sábado para segunda-feira. Tudo bem. Mas a contagem é seguida. Tá? É corrida. Beleza? Princípio da especialidade. Aqui não se aplica o artigo 12A. Isso é 100% pacífico, professor? Não. Mas a comunidade dos processualistas em matéria processual penal pensam dessa forma. Princípio da especialidade, 798 Código de Processo Penal, sendo utilizado analogicamente. O artigo 12A da Lei 9.099, em dias úteis, só conta para o juizado especial civil, tá? Só para o juizado especial civil. Na prática, como é que eu faço, professor? Na prática, na prática, você sempre trabalha com o pior prazo possível. Qual que é o pior prazo possível, mais agressivo? O contado em dias corridos, né? Então sempre anota na sua agenda, quando você for advogar, o prazo contado em dias corridos. Porque você não vai errar.
né? O que vai acontecer é sobrar prazo, se por um acaso o juiz daquela localidade for adepto de uma teoria geral no Juizado Especial Criminal, da forma de contagem de prazo, que seria unificada em dias úteis, mas não é. A doutrina majoritária estabelece, e a jurisprudência sinaliza nesse sentido também, que a contagem de prazo de juizado especial se dá de forma corrida, analogicamente ao 798 do Código de Processo Penal, tá? Vou fazer um break aqui, vou gravar mais uma aula, continuação dessa, tá? Vou pôr no portal para vocês, só um minutinho, fazer um break aqui, ó. Tá muito grande a aula, peraí.